esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje a primeira leitura é do livro de Jonas, e nós conhecemos bem a história de Jonas. Jonas, que foi chamado por Deus a pregar a conversão na cidade de Nínive. Os ninivitas tinham voltado da Babilônia, tinham voltado daquela grande escravidão por qual passaram. E quando voltam, estão desanimados, cansados, não têm forças. E esse desânimo não se estende só no trabalho, mas se estende também na vida com Deus, levando a eles uma grande vida de pecado, uma vida totalmente fora da presença de Deus. E Deus, olhando para aquela cidade, aquilo incomoda demais o coração de Deus, percebendo que eles estavam se perdendo e da forma como estavam conduzindo, não teria salvação para eles. Então Deus convoca Jonas, mas Jonas também está um tanto quanto o coração fechado, não está tão bem. E Deus então fala: Jonas, vai a Nínive pregar a conversão àquele povo. E Jonas então começa a empreender uma grande fuga. E em vez de ir para Nínive, ele vai para outro lugar, entra no barco e vai rumo a outra direção. E nós conhecemos essa história. Jonas é jogado na água, Jonas é engolido pela baleia, Jonas é cuspido pela baleia à beira-mar de Nínive, que Nínive fica à beira-mar. E ali nesse momento, Jonas, totalmente contra a sua vontade, começa a pregar a conversão e a mudança de vida. Uma cidade que levava 3 dias para atravessar, Jonas faz em 1 dia. Para vocês entenderem que o tanto que ele estava contrariado, o tanto que ele não queria fazer aquilo que Deus queria. Amava a Deus, tinha um amor, mas não estava disposto. E Jonas está tão amargurado que ele então em 1 dia resolve, prega em toda a cidade 1 dia: convertei-vos ou essa cidade será destruída e vocês vão tudo para o inferno. A pregação dele é tão profunda que as pessoas se revestem de sacos, fazem jejum. Inclusive, se fôssemos continuar lendo aqui o livro de Jonas, encontraríamos que inclusive os animais fizeram jejum, de tamanha eficácia que foi a pregação de Jonas. Claro, Jonas ele fez tudo isso contrariado. E diante disso, nós poderíamos pensar na nossa vida: eu faço as coisas contrariadas ou eu faço por amor? Qual é o tipo de resposta que eu dou a Deus? Porque no evangelho de hoje, Jesus também foi a Galiléia, encontrou Simão e seu irmão André, chamou para ser pescadores de homens, não mais pescador de peixes, largar a rede para poder abraçar a rede da fé e começar então justamente a pregar a palavra de Deus e viver aquilo que Deus queria. E a palavra lá no evangelho diz que imediatamente eles deixaram tudo e seguiram Jesus.
A resposta de Simão e André é uma resposta imediata: Senhor, nós te seguiremos. Foi imediato. A resposta de Jonas, uma resposta lenta, preguiçosa, desgostosa, de alguém que está fazendo por obrigação alguma coisa. Quem eu sou? Eu faço as coisas imediatamente quando Deus me pede, ou eu fico colocando empecilhos, fico colocando barreiras, faço com mau gosto? A tua esposa, ou teus pais, ou teu esposo fala: levanta, dá na hora de ir para a missa. Missa de novo, amanhã é feriado, mas o feriado é amanhã, hoje é missa. Bora para a missa. Eu venho para a missa disposto, eu venho preguiçoso. Como que eu me coloco na presença de Deus, quando Deus me pede as mínimas coisas, as coisas pequenas? Eu não estou falando de coisas grandiosas, como você sair da sua cidade e ter que ir até Nínive pregar conversão. Não, pequenas coisas que Deus te pede, como ir para a Santa Missa, confessar os seus pecados, fazer a sua oração diária, perdoar quem tem que perdoar, amar quem tem que amar, ajudar o próximo, segundo o que Deus te pede. As pequenas coisas que Deus te pede, eu faço isso de forma imediata, ou eu faço por obrigação, por medo? Eu preciso dar uma resposta para Deus imediata. A segunda leitura nos fala isso de forma bela: o tempo é breve, o tempo está abreviado. Eu não posso perder tempo com as coisas do mundo, eu não posso perder tempo com aquilo que não presta. Eu preciso gastar tempo com Deus. Não gaste seu tempo vendo essas reportagens dessas emissoras que só falam de desgraça, que traz amargura ao teu coração, e aquilo vai te levando a um desânimo. Padre, o que me leva? Tá bom, eu não passei pela escravidão que aquele povo passou, eu não passei por aquilo que eles enfrentaram. Tá bom, mas o que me desanima hoje? Me desanima ver essa palhaçada que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Politicagem, leis injustas. Isso consome o coração, isso traz uma amargura. Então desliga, vai ler um bom livro, vê um bom filme, uma coisa bacana, faz coisas inspiradoras, faz um artesanato. Sai desse mundo que está te matando. Isso vai desanimando. Não tem jeito mesmo, é tudo igual. Então não vou para a missa também não, já que Deus não está fazendo nada. Aí você joga no colo de Deus o B.O., né? Como se Deus fosse o culpado. Sai dessa dinâmica. Dá uma resposta imediata. Dá uma resposta imediata a Deus, de salvação, de mudança de vida, de conversão. Veja que bonito, a primeira parte do evangelho de hoje, Jesus deu uma resposta. Qual foi a resposta de Jesus às situações que estavam à volta dele? Aqui está bem claro. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia. Ou seja, João está num lugar, Jesus vai para outro lugar. Jesus não vai em direção da prisão, Jesus não vai em direção do problema, Jesus não vai em direção de uma situação que pode prender ele também e que pode acabar com a palavra de Deus. Não, Jesus vai em outra direção, diferentemente de Jonas, que Deus pede que ele vá numa direção e ele muda. Aqui não, aqui Deus entende, Jesus entende que a vontade do Pai é que ele não vai em direção à prisão, que ele não vai em direção onde ele pode também passar por uma situação muito delicada, mas que ele vá para o outro lado. João pregava, agora João está preso, não pode mais pregar. Quem está livre? É Jesus que está livre. Então quem vai pregar a palavra? É Jesus. Aqui tem que ter discernimento, e aqui a gente precisa entender por que Jesus vai para outro lugar. E aí São João Crisóstomo vai nos falar: retirou-se também para curar o povo e para conservar o ensinamento. Se Jesus fosse preso junto com João, quem ia pregar a palavra? Quem ia ensinar o povo? Quem ia curar o povo? Se Jesus também fosse preso, poderíamos questionar: Jesus abandonou João. Não, ali é o que ele tem que viver, ali é o tempo dele, ali é o que Deus pede para ele. Mas não é o que Deus pede para Jesus. O que Deus pede para você? O que Deus pede para mim? E aqui nós vamos encontrar algo bonito. Existe um escritor que fez um comentário sobre esse trecho, chamado Teofilacto,
que ele diz assim: João foi preso, Jesus foi para a Galileia. Diante das provações é preciso saber recuar. Diante das dificuldades, eu tenho que saber recuar. Eu tenho que saber me retirar. Nem sempre dá para enfrentar uma situação. Tem hora que eu tenho que recuar, eu tenho que tirar o time de campo. Se não dá para enfrentar, eu recuo. Se eu percebo que as armas que eu tenho não são suficientes para enfrentar o exército que vem contra mim, eu recuo. Isso não é covardia, isso é discernimento para que eu não perca a guerra. Jesus sabia que não devia ir para lá. Ele tinha que ir por outro lado. E graças a essa sabedoria, claro, Deus, Jesus não foi preso, não aconteceram consequências drásticas com o Senhor. E ele continuou ensinando, continuou pregando, chamou Pedro, chamou André, chamou todos os apóstolos: deixem as redes, hoje vocês serão pescadores de homens a partir de hoje. E deram uma resposta imediata, segundo a ordem de Deus. E aqui nós precisamos entender, o Senhor espera uma resposta de nós imediata. Por quê? Porque o tempo é breve e eu não posso perder o tempo precioso que o Senhor deu para mim, o tempo precioso que o Senhor deu para você. Eu preciso aproveitar todo o tempo necessário com os meus pais, com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha esposa, como padre. Eu preciso gastar um tempo com Deus, um tempo precioso. O tempo é precioso, o tempo de Deus é precioso. O que acontece com o cristão? O cristão, quando ele passa as suas lutas, as suas batalhas, ele faz as suas preces a Deus. E o que você espera de Deus? Que Ele te dê uma resposta imediata. Você começa a rezar uma Ave Maria, e o que você espera de Deus? Que Ele te dê uma resposta na primeira Ave Maria. Ou você espera que Ele te responda na segunda? Não seja hipócrita. Eu sempre espero que Ele me responda na primeira. Eu espero que o Senhor me responda sempre na primeira Ave Maria que eu rezo, no primeiro Pai Nosso que eu começo a falar. Eu quero uma resposta imediata de Deus. Agora, eu dou respostas imediatas a Deus? E como que quero que Deus então me dê respostas imediatas? Precisa ter discernimento. Eu preciso ter uma fidelidade com Deus. Eu preciso ser um cristão que responda mais rapidamente aquilo que Deus me pede. Padre, mas o que Deus me pede é muito difícil. O que Deus me pede é muito complicado. O que Deus me pede é uma missão muito árdua. Não é uma coisa fácil. Ok, mas se Deus te pediu, Ele vai te capacitar. E se no meio da dificuldade vier uma grande tempestade, Ele te pediu, Ele vai te sustentar a passar dessa tempestade. E você vai conseguir concluir aquilo que Deus te pede. Aqui é uma questão de confiar naquilo que Deus te pede. Confiança. Deus me pediu? Aos olhos humanos é muito difícil. Mas se Deus me pediu, Deus vai me dar armas, Ele vai me capacitar, Ele vai me iluminar, Ele vai me inspirar, de tal forma que eu possa cumprir a vontade de Deus na minha vida de forma imediata. Essa é a beleza do Evangelho, confiar em Deus. Jonas não confiou em Deus. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso dar uma resposta de amor a Deus. Eu encerro esta homilia falando uma frase de um outro autor chamado Remígio de Auxerre. Ele diz assim: pela santa rede da pregação arrastavam peixes, isto é, homens das profundezas do mar, da infidelidade para a luz da fé. Aqui nós temos que entender que o mar representava os perigos, que o mar representava os problemas, as dificuldades do povo. O mar representava. Então eles tinham medo do mar, tinham medo daquilo que podia vir, o que podia acontecer. Então o mar representava os perigos do mundo. Então, pela santa rede da pregação arrastavam peixes, ou seja, homens das profundezas do mar, das profundezas dos problemas, dos pecados, da infidelidade para a luz da fé. E depois de admirar essa pescaria, os peixes, depois que você tira os peixes do mar, esses peixes capturados, eles morrem. Só que
no caso do homem, no caso da mulher, no caso de nós seres humanos, quando somos tirados desse mar, nós somos vivificados. O que acontece com o cristão? O que acontece com você? Quando Deus, pela rede da pregação, pega o teu coração, Ele te arranca do mar dos problemas, das lutas que você enfrenta. Quando Deus te tira de lá, você não morre. Como o peixe, quando é tirado da água, ele morre. Você tirou o peixe da água, deixou uns minutos fora da água, ele morre. Mas quando Deus te tira do mar, desse mar dos problemas, desse mar dos pecados, quando Deus te arranca pela santa pregação, pela santa rede da pregação, quando Ele te tira, esse homem diz: você é vivificado. Deus te dá uma vida nova no Espírito, e é o que Ele faz conosco, a cada domingo, a cada semana, a cada missa, a cada oração que você faz. Deus vai te vivificando, Deus vai te dando vida, Deus vai renovando o chamado, Deus vai derramando o seu Espírito, as suas graças, para que você continue dando essa resposta imediata, para que você continue caminhando, ainda que no meio das lutas, no meio das batalhas, no meio das tentações, para que você continue e não desanime no meio da pandemia, no meio dessas lutas, no meio dessas dificuldades, para que você persevere. Ele está te vivificando. A cada missa, Deus novamente, Ele faz essa pescaria. Deus novamente, a cada pregação, Ele te tira novamente do mar das dúvidas, do mar do medo, das incertezas. Ele te arranca de lá, te dando uma vida, te dando uma esperança, te dando fé, dizendo: acredita, vai dar certo, nós vamos vencer esse tempo difícil. E não é o que estamos passando? E não é o que a primeira leitura diz, que o povo, num grande desânimo, desanimou, não só humanamente, mas também se afundou na lama do pecado? Aprenda uma coisa puxa a outra. O pecado é como gomo de corrente. Está vendo essas correntes que estão aqui? É um pequenininho, mas que está amarrado no outro. A hora que você vê, é uma corrente de tonelada. Uma coisa puxa a outra. É um desânimo, é uma tristeza, é uma imagem, é uma situação, é uma conversa maldosa, maliciosa, é uma conversa de televisão, como já vos disse. Isso vai trazendo uma angústia no coração, vai desanimando, e aí a oração vai perdendo sentido. A hora que você vê, você está nesse mar dos problemas de novo. O povo da antiga aliança passou por isso, e Deus, percebendo que eu e você também podemos passar por isso, e quantas vezes já passamos pelo desânimo, e o desânimo nos levou a abandonar a oração, ou abandonar a Santa Missa, ou pensar em abandonar tudo. Quantas vezes essas situações foram nos consumindo. Então, um grande conselho que eu te dou hoje, se conselho fosse bom, como diz os antigos, a gente vendia, não dava, né? Porque às vezes a gente fala, não resolve. Pai e mãe falam, o filho não escuta, mas se o vizinho fala, o filho escuta, né? É assim, é sempre assim, é um problema. O padre fala, está pegando no pé, mas se o vizinho falar, é verdade. Você sabe que até alguém me disse isso, acho que foi o padre. O vizinho fala, tem razão, o padre fala, está pegando no pé, o padre está sendo duro. Meus irmãos, dê uma resposta imediata para Deus. Peça ao Senhor que vivifique o teu coração, que Ele derrame o Espírito Santo, que Ele renove o teu coração, a tua vontade, o teu desejo de ser de Deus, de fazer as coisas de Deus, olhar para Deus, não ficar olhando para as coisas paralelas, não ficar dando ouvido, não ficar dando audiência para as coisas que não valem. Isso vai consumindo. Seja como a Virgem Maria. A Virgem Maria gastou o tempo dela com Deus, ela gastava o tempo dela com Deus, na presença de Deus, ela gastava o tempo dela ali na presença do Senhor, de tal forma que o anjo aparece para ela e fala: Deus precisa de você. Para quê? Para ser mãe de Deus. Como? Vai ser pela ação do Espírito Santo. Pode contar comigo, eis aqui a serva do Senhor. Uma resposta imediata a Deus. Que lindo! Quem dera que eu, você, cada um de nós dessemos respostas rápidas a Deus. Por quê? Porque o tempo está abreviado.
e nós não perderíamos o nosso tempo, nem o de Deus, e a nossa família seria salva de forma mais rápida, a nossa vida seria melhor, tudo seria transformado. Hoje o Senhor, peça isso para Ele, e Ele está fazendo isso, Ele está vivificando, de forma que Ele te arranca desses maus pensamentos, dessas más situações, desse mar dos problemas que você tem enfrentado. O Senhor te arranca disso e vivifica o teu coração. Então peço para o Senhor, quando você comungar Jesus, diga: Senhor, eu te peço hoje, vivifica o meu coração, os meus pensamentos, o meu olhar, as minhas vontades, de ser todo inteiro teu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.